A ideia surgiu de uma forma até bastante simples. Nós participamos numa reunião mediúnica já há alguns anos e, como fazemos gravações, tivemos que organizar essas gravações dentro de um índice, com a data, e já que tínhamos a data, colocamos outras características, como por exemplo, se o perfil do diálogo de esclarecimento era de alguém, de um espírito com um perfil feminino, masculino, se no início da nossa conversa de esclarecimento tinha noção que estava na vida espiritual ou não, e outras coisas. E dentro disso, passado um tempo, nós verificamos que tínhamos muitas indicações sobre, por exemplo, o género dos espíritos que se manifestam, se eram de perfil masculino ou feminino. A partir daí surgiu a curiosidade, digamos assim, de criar os gráficos que nos pusessem preto no branco numa determinada amostra qual seria a desproporção. Nós ouvimos dizer, de facto, que a partir de uma interpretação um bocado alargada da questão dos entes do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, os espíritos não têm sexo, pelo menos não têm sexo tal como estamos habituados a entendê-lo. No entanto, quando todos nós acabamos por deixar o corpo físico por efeito da morte, o que acontece é que o nosso inconsciente acaba por reorganizar o nosso corpo espiritual de acordo com aquilo que é a nossa imagem mental, tanto quanto parece ser. E a partir daí, o que acontece é que nós mantemos as características de personalidade masculina, feminina, e é nessa medida que nós aparecemos, eventualmente, sendo caso disso, nas reuniões mediúnicas, que pretendem ajudar aqueles, especificamente aqueles, que se encontram ainda em fase de dificuldade no início da vida espiritual. Nosso papel nessas reuniões é abrir as percepções visuais, auditivas, de forma a que eles possam ver quem os pode efetivamente ajudar na vida espiritual. De forma que não há propriamente uma contradição, não é? Nós vemos pelas características do diálogo se é masculino, se é feminino, e, em casos excepcionais, havendo dúvidas, não se preenche essa casa, digamos assim, no formulário. Bem, não é sempre possível, efetivamente sempre possível, saber se estamos a falar com uma personalidade masculina ou feminina, mas na grande esmagadora maioria dos casos, pelas palavras utilizadas, não é, que refletem o género de quem as pronuncia, nós vamos a pouco e pouco percebendo se estamos a falar com uma personalidade de natureza feminina ou masculina, sem grande dificuldade. Por vezes, acontece até que no início, quando nós nos distraímos no diálogo que estamos a ter e de repente aplicamos, por exemplo, a um espírito que está a comunicar e que é de género feminino, nós o tratamos como um senhor, uma pessoa do sexo masculino, e lá às tantas adverte-nos: então, vês assim tão mal, pareço tanto assim um homem que me estás a tratar dessa maneira, ou algo assim do género, e chama-nos a atenção para isso. Mas é evidente que é preferível ter tato e não chegar a essas situações, não é? Que são sempre ruído numa economia de recursos que se pretende atingir nestes esclarecimentos. Ora bem, assim de repente, sem ir consultar os registros, temos ideia de 2 ou 3 casos nos últimos 4, 5 anos, talvez, de homossexuais que se manifestaram pela mediunidade de psicofonia dos médiuns que colaboram na nossa reunião. Nesses casos, não nos aconteceu de maneira alguma homossexuais do sexo feminino, só nos aconteceu com casos de homossexuais do sexo masculino, o que é evidente, foi evidente no caso
forma de falar, pela interação do diálogo, não é? Pela própria ideia que eles nos fazem questão às vezes de nos dar disso e pela própria gesticulação, etc. Foi tudo muito evidente. Nesses casos nós colocamos como género masculino, sem problema e sem grandes dúvidas. Sim, há coisas que é importante destacar. A primeira delas é a grande desproporção entre os espíritos necessitados do sexo masculino que se manifestam face aos do sexo feminino. Numa primeira contagem, assim, em termos muito gerais, em 70 casos registados, nós vimos que 87% eram do género masculino e 13% do género feminino. Mas aqui tínhamos médiuns masculinos psicofónicos misturados com os femininos. Isso foi publicado depois, mais tarde, numa amostra maior, num póster que se intitula Reuniões Mediúnicas, uma análise estatística, de 2017, que envolveu uma amostra de 220 casos, já é alguma coisa, em que nós tínhamos uma amostra de espíritos masculinos de 81,9% para 17%. Isso podem consultar no site da ADEP, adep.pt, encontram lá esse póster em PDF, com outros dados também. Depois desse póster surgiu-nos uma pergunta muito tentadora, que era simples. Nós não separamos os médiuns psicofónicos masculinos dos médiuns psicofónicos femininos e comparar, nuns e noutros, a quantidade de espíritos de género masculino e feminino que se manifestavam. E é isso que nos traz a curiosidade dos resultados neste póster, conforme podem ver. Sim, é importante repetir, porque isto não diz nada, diz-nos nestas amostras, mas era interessante repetirem amostras bem maiores, não é? Ver se a desproporção mantém, assim, esta significância, comparar com amostras de outros grupos mediúnicos, não é? Para ver também se isto se mantém. Eu confesso, sem qualquer certeza absoluta, que me parece que isto se vai manter, mas até se pôr preto no branco e se conferir, não vai deixar de ser uma suposição. Por isso, há todas as razões para repetir, o que não é difícil, não é? Já que existem tantos grupos em funcionamento, é só tomar nota, não é? Preto no branco, e a partir daí facilmente se chega a outras conclusões. Porque é que isto acontecerá? Bem, isto pode acontecer por múltiplas razões. Há duas que se nos afiguram mais significativas. Uma delas é a questão da evolução das espécies, não é? Em várias espécies de mamíferos, por exemplo, os machos tendem a ser mais corpulentos pela defesa do território, da família, não é? Das fêmeas. E claro, os hominídeos iriam refletir isso também. Então a força bruta e a rudeza de combate poderá de alguma forma atrofiar capacidades emocionais, afetivas, não é? A desfavor de outras mais rudes. Quando se chega à vida espiritual, as percepções espirituais do corpo espiritual atrofiam-se também em função do que pensamos e sentimos como uma rotina. Daí que seja mais fácil, supostamente, para quem ensaia a afetividade da maternidade, abrir as percepções para perceber aqueles espíritos com corpos espirituais mais diáfanos que podem ajudar aqueles que se encontram ainda em maior dificuldade, não é? Outra questão é a questão cultural, que reflete também um bocado aquilo que acabamos de dizer. Homem não chora, não sei o que mais, tem que ser rude. As mulheres é que têm os cuidados mais com a família, digamos, aquelas coisas mais delicadas. E, portanto, isso se calhar pode explicar o facto dos homens, quando chegam à vida espiritual, terem as percepções visuais, as percepções auditivas, as táteis também, mais atrofiadas e mais niveladas às vibrações da matéria densa. Mas
está tudo em aberto.